Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos, nestes minutos que temos, compartilhar algo daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. 1 Pedro no capítulo de número 2. A partir do verso 1 diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aquilo que já ouvimos nessa manhã, eu quero compartilhar alguns dados históricos e alguns dados estatísticos levantados a respeito da perseguição dos cristãos no mundo, e não especificamente no mundo muçulmano, mas dos cristãos em todo o mundo. Nós já vimos no vídeo em que assistimos que apenas um em cada 2.000 evangélicos brasileiros tem conhecimento que existe no mundo uma igreja perseguida, que existe no mundo cristãos perseguidos. Olha só, apenas um evangélico brasileiro entre 2.000 sabem que existem cristãos perseguidos. Claro, porque no nosso país nós temos liberdade religiosa, é tudo muito fácil, é tudo muito tranquilo, e não se dá o devido valor, mas ao menos se conhece, se sabe que existem irmãos espalhados em todo o mundo, que são perseguidos, que perdem a sua vida, que perdem a sua família, por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Em fevereiro de 2015, agora, nós começamos, porque isso tem acontecido na sequência, mas nós assistimos, e o mundo todo tomou ciência de 21 cristãos cóptas egípcios que foram decapitados. Esses cristãos egípcios que saíram do seu país apenas à procura de um emprego, mas professavam a fé cristã, e por causa disso, eles foram decapitados. A sua decapitação numa praia foi filmada, e este vídeo foi colocado para o mundo todo, pelo Estado Islâmico, como uma demonstração da força
daquele exército que tem se levantado, mas não apenas isso, como uma forma de intimidação para que outros não professem a fé em Cristo Jesus. Foram mortos. Uma ONG alemã, International Society for Human Rights, diz que 80% da discriminação religiosa do mundo acontece contra os cristãos. Nós estamos falando de discriminação religiosa, não importa qual religião. 80% da discriminação religiosa do mundo é contra os cristãos. Um outro centro de estudos de cristianidade global, americano, diz que 11 cristãos, preste atenção, 11 cristãos são assassinados por hora no mundo. A cada hora, 11 cristãos são assassinados no mundo. É distante da nossa realidade. Parece longe demais, mas a cada hora, 11 cristãos são assassinados no mundo. A Open Doors, a Portas Abertas nos Estados Unidos, tem como estatística que 75% da população mundial vive em países com sérias restrições religiosas. Nós vimos o mapa nesta manhã e está, se eu não me engano, no corredor. Ali tem um mapa da perseguição religiosa no mundo. Mas 75% da população mundial vive em países com sérias restrições religiosas. Nós vivemos em um país que faz parte dos 25% dos países do mundo que não tem uma séria restrição religiosa. É pouco. A nossa realidade é muito diferente. Nós também podemos ver nesse quadro a classificação dos países que perseguem os cristãos, divididos, classificados em 4 categorias diferentes. Você pode depois ver nesse mapa que está fixado ali no quadro. Perseguição, países que os cristãos sofrem perseguição extrema, países em que os cristãos sofrem perseguição severa, países em que os cristãos sofrem perseguição moderada e países em que os cristãos sofrem perseguição escassa. O Brasil não está classificado em nenhum desses. Nós não sofremos perseguição. Temos sim, mas não chega nem a ser classificada como perseguição. A realidade é outra. Eu queria compartilhar um pouquinho, através dessa passagem que nós lemos, sobre o povo da cruz. Quando estes 21 cristãos cóptas foram decapitados, a legenda, a denominação que foi dada a eles pelos próprios assassinos, foi que aquele era o povo da cruz. Eu li um pouco essa semana para trazer a memória sobre o acontecido e algo em torno, algo que envolve esse assunto e algumas reflexões interessantes, até mesmo fazendo comparativos com outras situações, com outras tragédias, podemos assim dizer, com outras chacinas, com outros assassinatos que aconteceram no mundo, aonde as pessoas não eram cristãs, mas se levantaram líderes, se levantaram homens ditos como poderosos, renomados, organizações, fazendo passeatas, fazendo manifestos mundialmente conhecidos em favor daqueles que foram assassinados. Mas quando estes 21 cristãos cóptas egípcios foram assassinados,
O mundo todo, é verdade, ficou sabendo, mas não existiu uma manifestação, não existiram líderes de países que se levantaram, não existiu uma unidade em torno daquilo que aconteceu, nada disso. Nada disso aconteceu. Apenas se chegou a notícia que estes cristãos haviam sido assassinados. Essa carta de 1 Pedro foi escrita pelo apóstolo Pedro, aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, 60 anos depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 30 anos depois da morte de Cristo. Pedro, quando escreve esta carta, ele se dirige a os cristãos que viviam em várias partes da Ásia Menor. E nós não temos tempo para entrar num estudo aprofundado sobre a questão geográfica. Mas depois você pode pegar os mapas do tempo em que esta carta foi escrita, do tempo do ministério de Cristo, dos apóstolos, e pega o mapa de hoje para você ver aonde está localizada a região em que a qual foi dirigida esta carta. A Ásia Menor ela pega exatamente uma boa parte da região onde hoje o Estado Islâmico está atuando. Ela está todinha dentro da janela 1040 que foi apresentada hoje pela manhã. Mais especificamente, Pedro escreve esta carta à região aonde hoje boa parte do Estado Islâmico está atuando. Países como a Síria, Turquia, Israel, Egito, Líbia, eram os países para qual foi escrita essa carta. Países de atuação do Estado Islâmico: Jordânia, Palestina, Líbano, Chipre, Turquia, Síria, é a mesma região. E Pedro escreve aos cristãos que estavam neste local. Isso já acontecia. Isso já acontecia. Quando nós começamos a ler o verso 1 do capítulo de número 2, fique atento àquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar comigo e com você. Ele fala assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Quem era Pedro? Pedro era um missionário. Pedro era um apóstolo. Pedro estava proclamando a Cristo. Este Pedro havia negado a Cristo. Este Pedro, um dia, quando foi encurralado, ele negou a Cristo. Mas o Evangelho transformou a sua vida. E agora, pela transformação do Evangelho, ele envia cartas a cristãos da Ásia Menor, alertando estes cristãos que haveria perseguição, alertando estes cristãos que eles precisariam suportar a perseguição em nome do Evangelho de Cristo Jesus. Eles precisariam estar firmes em Cristo,
e não deveriam, não poderiam ceder à perseguição que viria sobre suas vidas. E ele diz: deixa a malícia, o engano, os fingimentos, as invejas, as murmurações. Agora vocês foram alcançados pela palavra. Agora vocês já receberam o Evangelho de Cristo. Agora vocês já têm conhecimento da verdade que liberta, que transforma. Deixa as coisas velhas. Vocês agora foram arrancados de uma velha vida para uma nova vida. Vocês devem agora viver uma vida diferente. Vocês já receberam a palavra que liberta. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O leite racional é a palavra, é o alimento, é aquilo que dá sustentação para o crescimento. Vocês receberam a palavra, mas deseje mais, queira mais, conheça mais, busque mais este leite, esta palavra, porque é essa palavra que vai fazer com que vocês cresçam de uma forma diferente, deixando para trás tudo aquilo que outrora vocês praticavam. A forma de vencer as coisas do passado é ser alimentado pela palavra do Senhor. Ele continua, versos 4 e 5. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Olha o que Pedro fala à igreja, e o Senhor fala comigo e com você nesta manhã. Quando você se achega para Ele, quando você se achega a Cristo, e Cristo é a pedra viva. Cristo é a pedra viva. Nós louvamos o primeiro cântico desta manhã. Nós louvamos que Ele é a rocha. Ele é a rocha. Cristo é a pedra viva. Se achegue para Ele. Se achegue para a rocha. Se achegue para o alicerce. É verdade que muitos reprovam, muitos negam, mas negam por não conhecer, negam por não conhecer a verdade. Mas você que já conhece, se achegue à pedra viva, se achegue a Cristo, fique firmado em Cristo. Não se esqueça, Pedro está sempre falando isso. A perseguição virá. A perseguição virá. Não se esqueça, você se achegue à pedra viva. Não é você a rocha, não sou eu a rocha. A rocha é Cristo. A rocha é Cristo. A pedra viva nas nossas vidas é Cristo. É verdade que muitos têm rejeitado, mas para Deus esta pedra viva é eleita e preciosa. E Ele continua: vós também, eu, você, somos pedras vivas. E como pedras vivas, somos edificados casa espiritual e sacerdócio santo
para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Como pedras vivas, porque estamos firmados na pedra viva que é Cristo, a nossa vida é diferente. Já não há mais desesperança, mas agora em nós habita a esperança. Já não há mais o medo, agora existe a alegria. Eu fico imaginando, quando nós falamos, citamos esses testemunhos de cristãos que são mortos, destes homens e mulheres que são martirizados por não negarem a fé. O que será que havia no coração deles? Qual era o sentimento que existia no coração deles no momento da morte? Será que era de desespero ou será que era de esperança? Será que era de tristeza ou era de alegria? Será que era de verdade? De viver a verdade? De estar vivendo a verdade? Ou de estar vivendo a mentira? Nós temos que clamar para que o Senhor fortaleça os nossos irmãos. Mas, para mim, não há dúvida. O sentimento deles no momento da morte era de alegria. O sentimento deles no momento da morte era de esperança. O sentimento deles no momento da morte era de estar vivendo a verdade e não a mentira. Para mim não há dúvida de que muitas vezes nós, por não termos a mesma confiança e a mesma certeza, sofremos muito mais do que eles. Nos entristecemos muito mais do que eles. Nos desesperamos muito mais do que eles. Por não estarmos firmados verdadeiramente. E não termos essa certeza de que quando estamos firmados na pedra viva que é Cristo, nós também somos pedras vivas. Somos pedras vivas, edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Casa espiritual e sacerdócio santo. O que é isso? Casa espiritual. Você pode dizer, eu sou uma casa espiritual? Você pode dizer, eu sou uma casa espiritual? Eu sou sacerdócio santo? Muitas vezes nós repetimos isso, e talvez por muito ouvir e por muito repetir, isso se torna algo corriqueiro e até mesmo algo normal, para não dizer algo desprezível. Mas, quando nós confiamos em Cristo como a pedra viva, nós entendemos que agora já não é necessário mais um sacerdote entrar no Santo dos Santos para entregar a Deus, para adorar a Deus. Por mim e por você, nós nos tornamos sacerdócio santo. O Senhor tem nos feito casa espiritual, sacerdócio santo. Quando você fala com Deus, Ele ouve. Quando você adoramos a Deus, Ele recebe. Quando você clamamos a Deus, Ele responde o nosso clamor. Nós somos casa espiritual e sacerdócio santo. Vós também, como pedras vivas. Será que nós temos sido pedras vivas? Será que nós temos sido pedras vivas, edificados casa espiritual, sacerdócio santo, e temos oferecido a Deus
sacrifícios agradáveis por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Sacrifícios espirituais significa uma vida de obediência a Deus. Oferecer sacrifícios espirituais significa não se conformar, não se moldar aos padrões deste mundo, não se moldar, não se conformar àquilo que o mundo diz, aquilo que o mundo acha, aquilo que o mundo pensa, aquilo que o mundo oferece. Não se medir e não se moldar aos padrões deste mundo, mas se medir e se moldar aquilo que é o padrão de Deus para as nossas vidas, e é a sua palavra, a sua vontade. Isso são sacrifícios espirituais. Sacrifícios espirituais é o louvor, é a adoração, é a oração que agrada a Deus. Sacrifícios espirituais é servir com integridade de coração, com desprendimento, com uma mente transformada por Cristo, a mente de Cristo e não a mente do homem. Sacrifícios espirituais é fazer o bem. Sacrifícios espirituais é se doar. Sacrifício espiritual é se apresentar a Deus como um instrumento de verdade, instrumento da justiça, não a justiça humana, mas a justiça de Deus, a justiça que está descrita nessa palavra. É viver, é proclamar, é proferir, é praticar a verdade e a justiça que vem de Deus, que é a sua palavra. Sacrifício espiritual é quando eu, você, nos colocamos em oração uns pelos outros, é quando nós procuramos nos colocar no lugar do nosso irmão que está lá neste momento, como nós vimos nessa manhã, na Indonésia, que está lá na Síria, que está lá na Líbia, que está lá sofrendo a perseguição pelo Estado Islâmico, sofrendo a perseguição na Coreia do Norte, sofrendo perseguição, não podendo dispor de um pedaço da palavra do Senhor para comer, para se alimentar todos os dias. Sacrifício espiritual é isso, é quando nós proclamamos de uma forma ou de outra a verdade que liberta. Será que nós estamos sendo casa espiritual, sacerdócio santo? Será que nós estamos oferecendo, entregando a Ele sacrifícios espirituais que agradam a Deus? Será? Mas, como pedras vivas, nós devemos fazer isso. Ele continua, pelo que também, verso de número 6, na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. É Ele, é a rocha, é a pedra principal, é a pedra angular, é o alicerce. É dele que toda a casa é edificada. É por ele, é através dele que toda a casa é edificada. É o alicerce. Os irmãos que têm mais conhecimento da construção civil sabem que toda a casa precisa do alicerce. E ele precisa ser bem feito. Casa que não tem alicerce não para em pé. E quando é mal feito, cai. Precisa do alicerce. E precisa ser um alicerce correto. Cristo é a pedra angular. Cristo é a pedra principal. Cristo não é somente a rocha que nos sustenta. É por Ele e é através dEle que nós somos edificados. Ele é o alicerce das nossas vidas. É sobre Cristo que nós devemos estar construídos, levantados, edificados. Quantos deuses existem?
quantos deuses são proclamados? Quantos deuses são anunciados? Por que será que 80% da perseguição religiosa do mundo é sofrida pelos cristãos? Por que será? Será que existe algum motivo especial para isso? É claro que existe. Só existe um Deus verdadeiro. Só existe uma pedra principal. Só existe uma pedra angular, é Cristo. Os outros são deuses de mentira. Os outros são deuses que não têm poder, não têm força como o nosso Deus. É claro, a pedra principal, a pedra de esquina, eleita, preciosa, e aqueles que nele creem não serão confundidos. Não serão confundidos. Quem crê nesta pedra, quem crê em Cristo como alicerce da sua vida, pode descansar, pode ficar tranquilo, jamais será abalado, porque não será confundido, nele não há variação, nele não há confusão. Aquele que é construído, edificado em Cristo Jesus, aquele que crê em Cristo e é edificado nele, jamais será confundido, ele é a verdade. Essa casa não cai. A casa construída sobre Cristo não cai. Não é colocada abaixo. Não é confundida. Não é enganada. Não. Essa casa, ela permanece. Vós sois casa espiritual, sacerdócio santo. E precisa estar afirmado em Cristo, na pedra angular, a pedra de esquina é Cristo Jesus. Verso de número 7 e 8. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, melhor dizendo, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Para os que creram, para mim, para você, que cremos, Cristo é precioso. Mas olha o que diz a sequência. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Essa foi a principal da esquina. Sabe o que significa isso? Perseguição. Isso significa 80% da perseguição religiosa no mundo sofrida pelos cristãos. Para aqueles que não creram, a pedra principal foi Cristo. Mas pedra de escândalo, pedra de tropeço, você vai ser perseguido. Porque muitos não creram. Muitos não creem nesta pedra. Muitos não confiam no Senhor. Isso é perseguição. E é nesse momento aonde colocam um rótulo, aonde colocam uma tarja em mim e em você e dizem: este é o povo da cruz. Eles estão errados. Mas acontece que aquele que está firmado em Cristo jamais será confundido. Quem não está em Cristo é que ainda não conseguiu enxergar a verdade que liberta.
E eu e você que somos pedra viva, casa espiritual, sacerdócio santo, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente, temos algo a fazer. Fomos chamados, fomos eleitos, fomos escolhidos com um propósito, com um objetivo. Isso não significa não ser perseguido. Hoje existe uma inverdade que é pregada em muitos lugares, que se você receber a Cristo, você não terá mais dificuldade, você não terá mais luta, você não terá mais perseguição. Isso é antibíblico, isso é mentira. É mentira. Quando você diz, eu sou de Cristo, eu creio na rocha, na pedra viva, você está dizendo, eu vou ser perseguido, eu vou sofrer lutas, eu vou sofrer aflições, eu vou sofrer angústia, mas a rocha, a pedra de esquina, a pedra angular, me sustenta e jamais isto me abalará. Quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos dizendo, nós seremos perseguidos. Nós seremos perseguidos. Não é por acaso que você é perseguido. E olha que nós estamos falando de uma perseguição muito diferente do que os nossos irmãos sofrem no mundo. Lembra, nós estamos naqueles 25% dos países que praticamente não tem perseguição nenhuma. Mas quando você, lá porque alguém pisou no teu calo, você dobra o joelho em casa e fica lá, Senhor, por que eu estou sendo perseguido? Por que eu estou sendo perseguido? Por que me pisaram no meu calo? Quando você fica lá 5 horas orando, dizendo, perguntando para o Senhor, por que você está sendo perseguido? Porque pisaram no teu calo. Na verdade, você deveria estar agradecendo, dizendo, Senhor, muito obrigado. Esta é a certeza, esta é a convicção que eu tenho, que eu estou no caminho certo, Senhor. Mas o Senhor me sustenta, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha rocha. Não me deixe negar a Cristo, não me deixe, me faça permanecer, Senhor, nesta verdade. Não deixe os meus olhos serem fechados, não deixe os meus ouvidos serem fechados, para não enxergar, para não ouvir a tua voz. Me faça permanecer. Eu não acredito que nenhum dos nossos irmãos que estão espalhados nos 4 cantos da terra dizem, Senhor, me livra disso. Eu não acredito. Eles não dizem isso. Eles dizem, Senhor, me usa para que essa palavra alcance essas vidas. Para que essa palavra que um dia me alcançou, alcance esses que estão me perseguindo. Assim como um dia alcançou a Paulo, o Saulo de Tarso. Assim como um dia alcançou a Pedro que negou a ti. Assim como um dia alcançou aqueles apóstolos que te negavam, mas que te seguiram por entender o Evangelho de Cristo. Assim como um dia muitos outros que te negaram, que te rejeitaram, ouviram e foram transformados. Que o Senhor me use para que essa palavra chegue a estes corações e eles sejam transformados. Eu não acredito que eles oram dizendo, me livra disso, Senhor. Me tira disso, Senhor. Não. Essa foi a pedra principal de esquina, uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra sendo desobedientes. São estes, são os que tropeçam na palavra, são os que são desobedientes, são os que não creem. São os que não creem e acham que nós somos bobos,
acham que nós estamos perdendo tempo. São estes. Verso de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois geração eleita. Nós, eu, você, fomos escolhidos pelo Senhor. Nós fomos escolhidos. Eleito significa ser escolhido. Nós somos sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real. Nós temos o privilégio de sacerdotes reais. Você sabe o que é isso? Nós somos sacerdotes reais, temos liberdade total com Deus. Fomos escolhidos por Ele para isso. Podemos falar com Ele no momento em que quisermos. Não precisamos pedir permissão para ninguém. Temos livre acesso. Somos sacerdócio real. Eu e você somos nação santa. Somos nação santa. Eu e você somos separados do mundo. Estamos no mundo. Vivemos no mundo. Devemos ser, como nós lemos aqui agora e vamos repetir, luz para o mundo. Porque somos santos por Cristo Jesus. Fomos por Ele santificados. Somos constantemente por Ele santificados. Nós somos povo adquirido. Sabe o que significa isso? Nós somos dele. Ele é o nosso dono. Nós somos dele. Nós não somos de outro Deus. Nós não somos de mais ninguém. Nós somos do Senhor. Nós somos povo adquirido. Por quê? Porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. O que nós fizemos para merecer isso? Qual é o nosso mérito? Nenhum. Nenhum. Pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas por quê que Ele nos tem feito geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido? Para que eu e você sejamos proclamadores, anunciadores, testificadores, para que eu e você anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É esse o propósito. Nossos irmãos estão sendo perseguidos, mas eles estão lá, anunciando as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que no meu coração existe essa certeza de que a alegria que eles têm por estarem fazendo isso é enorme. A satisfação, o prazer que eles têm é enorme. Eles estão cumprindo a vontade de Deus, que eu e você muitas vezes não cumprimos dentro da nossa casa, no meio da igreja, no trabalho, no colégio, na universidade. Não cumprimos com os vizinhos, não cumprimos com a parentela. Muitas vezes eu e você não cumprimos isso com aqueles que estão ao nosso redor.
que nos trazem presentes, que preparam para nós comida, que nos abraçam, que nos beijam, que nos dão roupas, que nos dão perfume. Nós não conseguimos anunciar as virtudes de Cristo para aqueles que nós dizemos que amamos e que dizem que nos amam. Mas nós fomos chamados, nós fomos eleitos, nós fomos levantados como sacerdotes, nós somos santificados, nós pertencemos a um Deus real, vivo, poderoso, único Deus, para anunciarmos o que Ele é nas nossas vidas, para anunciarmos o que Ele fez nas nossas vidas, de onde Ele nos tirou, o que nós não conseguíamos enxergar, e agora nós enxergamos, aquilo que nós praticávamos, e agora já não praticamos. Nós precisamos anunciar quais eram os nossos pensamentos, e quais são agora os nossos pensamentos, como era o nosso falar, e como é agora o nosso agir. Nós precisamos anunciar, para encerrarmos. O verso de número 10 diz: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quando houve aquela chacina ali na França, agora em 2015 também, se eu não me engano foi em fevereiro também, né? Aquela chacina naquele jornal, líderes saíram, se reuniram e saíram pelas ruas de braços dados, e muitos dizendo que eram Charlie, sem ao menos dizer, porque estavam dizendo em francês, que eram Charlie. Mas eu e você podemos dizer nessa manhã: nós somos o povo da cruz, nós somos povo de Deus. Vós, que em outro tempo não erais povo, nós não éramos, você não era, eu não era, mas agora nós somos povo de Deus, nós somos povo da cruz, e como povo da cruz nós temos que viver, como povo da cruz nós temos que testificar, como povo da cruz nós temos que agir, como povo da cruz nós temos que marchar, nós temos que dar os braços, como povo da cruz nós temos que fazer faixas, cartazes, nós temos que colocar no Facebook, no Twitter, no blog, nós temos que colocar no celular, anunciar no WhatsApp, nós temos como povo da cruz que falar aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, nós temos como povo da cruz que anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como povo da cruz, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas que agora fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Que eu e você, verdadeiramente, deixemos o Senhor nos usar para falar das maravilhas de Cristo Jesus. Quem Ele é, quais são as suas virtudes, o que Ele tem feito na minha e na sua vida. Que o Senhor nos use, e como o povo da cruz, nós permaneçamos firmes, inabaláveis, na rocha, que é Cristo, alicerçados na pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina. Deus não escolhe homens e mulheres prontos, preparados, capacitados. Ele escolhe
homens e mulheres para capacitar. Ele escolhe homens e mulheres para preparar, para transformar, para mudar, para usar em suas mãos. Não podemos negar a Cristo em nenhuma circunstância. Não importa o que você está passando, não importa o que você vai passar, não importa nem mesmo o que você já passou. Importa é seguir firme em Cristo. Importa em nenhum momento negar a Cristo. Não se envergonhe daquilo que aos homens é loucura e parece loucura. Não se envergonhe daquilo que para os homens parece loucura. Não se envergonhe de Cristo. Não se envergonhe. Não negue a Cristo. Anuncie, proclame, fale, diga a todo mundo. Não existem relatos bíblicos ou mesmo históricos sobre a morte de Pedro, mas os relatos deixam a entender que, assim como muitos outros discípulos, apóstolos, cristãos, Pedro foi martirizado. Pedro morreu proclamando Cristo, vivendo Cristo. Que eu e você possamos também fazer dessa maneira. Vamos proclamar a Cristo. Nós somos o povo da cruz. Amém? Fique em pé em nome de Jesus.